dura para sempre. No mundo sentido do que o salmista quer dizer com esse texto. Deus, ele é bom. Não importa as circunstâncias que estejamos vivendo, não muda a bondade do Senhor para com a minha vida e para com a sua vida. O cenário pode estar totalmente desfavorável. Talvez os nossos olhos não consigam enxergar o dedo de Deus, a mão de Deus sobre nós. Mas isso não muda o fato de que Ele continua a cuidar da nossa vida. Como ele fala no verso 10, feriu ao Egito, atingiu os seus primogênitos, mas mesmo assim, o seu amor e sua misericórdia continuam durando para sempre. Tirou Israel do meio que eles estavam, como diz no verso 11. E o salmista continua dizendo: o amor do Senhor dura para sempre. O verso 13 e 14 separou o mar vermelho para o povo atravessar. O povo de Israel naquele momento, talvez sem imaginar como atravessaria, como fugiria de Faraó. E o Senhor mostrou mais uma vez que o seu amor ele dura para sempre. Fazendo ali, como diz no verso 15, ficar a Faraó e a seu exército. O fato de confiarmos em Deus e vivermos por sua dependência não nos impede de passar por um dia mal. Temos visto isso de uma forma bem dolorosa nesses últimos dias. Estávamos conversando, eu e a Jéssica por esses dias, e vou fazer 33 anos, não me recordo em nenhum momento de dentro da nossa cidade de vermos pessoas perdendo tudo que demoraram anos para conquistar. Mas em meio a esse caos, em meio a toda essa situação ruim, o Senhor não perdeu o controle. O seu amor continua durando para sempre. A graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas não mudam. E um exemplo dentro da própria palavra de um cenário, de uma circunstância que talvez fosse impossível de alguém parar e pensar assim: mas será que Deus ainda continua cuidando de mim? Será que Deus perdeu o seu controle sobre todas as coisas? No Evangelho de João, no capítulo 11, conta a história de Lázaro. Como todos devem saber, a história bem conhecida, Lázaro era amigo de Jesus. E um breve resumo de que trata o capítulo 11 de João, ele conta que Lázaro era irmão de Maria, aquela que anteriormente lavou os pés do Senhor com o seu próprio cabelo e derramou ali o melhor perfume que ela tinha. E dentro desse cenário, desse relacionamento com Cristo, Jesus estava distante a um dia mais ou menos de viagem da onde Lázaro residia, e ali mandaram entregar a notícia que Lázaro estava doente. E com medo de que pudesse vir a morrer, pediram socorro aquele que tinha se apresentado como Senhor e Salvador, e aquela família acreditava. Jesus simplesmente, ao receber essa notícia, diz que ela não era para a morte, sim para a glória. Agora você imagina a situação daquela família, de vendo aquelas irmãs de Marta e Maria, vendo seu irmão doente, e recebendo simplesmente a notícia: não, eu não vou, se preocupa não, isso daí é para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Como aquela família deve ter sentido? Como ela deve ter parado para tentar assimilar toda aquela situação? E como eu falei, a distância que Jesus estava daquela cidade era de aproximadamente um dia de viagem. E a continuação fala que Jesus demorou 2 dias para
chegasse lá. Não foi por tempo. Jesus não recebeu a notícia e saiu. Não, ele ficou, ele esperou. Ele terminou de fazer tudo o que ele estava fazendo, para depois ir até o encontro de Lázaro e seus irmãos. Mas por sua onisciência, o Senhor Jesus já sabia de tudo que iria acontecer no dia de hoje. E por isso ele veio. E trazendo para a nossa vida, por mais que às vezes a gente ache que eu sei mais do que o Senhor. Não, se Deus não fizer hoje, ou se Ele não estender a sua mão para com a minha vida hoje, a minha situação não tem como mudar amanhã. O Senhor, Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, 1 ano, 10 anos, 30 e assim consequentemente. A gente não tem a mínima noção do que possa acontecer daqui a 10 minutos. A gente planeja, mas o Senhor, a sua onisciência, Ele sabe de tudo que há de acontecer sobre a nossa vida. E Ele não perde o controle. Então, continuando, o verso 11 diz que Jesus vai até o encontro de Marta, Maria e Lázaro. Esse, então, infelizmente, já veio morrido. E Marta vai ao encontro de Jesus e indaga que se ele estivesse ali, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, e falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele estaria vivo. Mas Deus poderia fazer aquilo que Cristo disse. Só que, como eu falei, a Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Maria ficou em casa. Não foi ao encontro do Senhor. Lembrando que Maria foi aquela que lavou os pés do Senhor e o enxugou com o seu cabelo. Como será que estava o coração de Maria? Onde ela havia depositado toda a sua confiança no Senhor. Como será que está o seu coração durante esses dias? Graças a Deus, no nosso bairro, onde a maioria que mora, as coisas ficaram tranquilas, muito diferentes do centro da cidade. Mas por mais que as nossas casas se mantiveram intactas, as nossas coisas se mantiveram, a gente chora com aqueles que infelizmente perderam tudo de casa. E talvez por um momento a gente possa ter parado para pensar: mas Senhor, por que o Senhor permitiu? O Senhor, na sua palavra, em vários momentos, fala que seria conosco. Por que o Senhor permitiu? Talvez esse era o pensamento de Maria naquela situação. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu que o meu irmão morresse? Aquele que o Senhor chamava de amigo. Como diz no verso 3 de João 11: aquele que tu amas. Então, continuando, Jesus manda então chamar a Maria. E essa chegando, repete as mesmas palavras que Marta, sua irmã, diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda acreditando que simplesmente a figura presente do Senhor poderia ser capaz de fazer alguma coisa. Então, Cristo assim pede que retire a pedra da onde Lázaro já estava sepultado. E ainda ele é questionado, afinal já tinha alguns dias que Lázaro havia morrido, já estava em decomposição com cheiro desagradável. Então Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua soberania, simplesmente fala uma frase: Lázaro, vem para fora. E ali Lázaro tem novamente um fôlego de vida soprado sobre os seus nariz. E de morto, volta a estar vivo e caminhando para fora da água que estava sendo. Significa que, pelo amor de Deus, durar para sempre, a nossa vontade sempre será atendida. A vontade de Marta e Maria naquele momento era que o Senhor, não importa o que ele estivesse fazendo, saísse de lá, da onde ele estava, e fosse até o seu encontro, para que ali pudesse fazer então um milagre.
palavra diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, exatamente assim: não se amolda no padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Lázaro tivesse morrido? Sim. Para que depois pudesse ser ressuscitado? Sim. Porque como o próprio Cristo fala, isso era para que o nome do Senhor fosse exaltado e fosse glorificado. Era a vontade de Deus que essas chuvas que caíram dias atrás fizessem esse estrago? Sim. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge da sua vontade. Amanhecemos nessa manhã, o sol saiu, podemos acordar e respirar, porque assim foi a vontade do Senhor. Talvez é difícil para a gente conseguir entender que em meio a todo o caos, ali ainda está a vontade do Senhor. Às vezes, no decorrer da nossa vida, a gente vive por situações e aprende que a vontade do Senhor não é a nossa vontade. E às vezes a vontade do Senhor não é fácil. A vontade de Deus não é agradável de se sentir às vezes naquele momento. Deixa eu como exemplo para a igreja. Há quase 3 anos atrás, como muitos sabem, eu infelizmente perdi meus pais para a Covid. E foram dias bem difíceis. Foram dias bem dolorosos e complicados e são até hoje. E dentro de todo aquele contexto, de todas as situações ruins, de dias ruins e dias menos ruins. Às vezes a gente se perguntava: mas Senhor, por quê? Você está falando que o amor de Deus dura para sempre. E mesmo assim você perguntava: por que sim? Como eu falei, é difícil a gente assimilar e aceitar a vontade de Deus como. E a gente perguntava: Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor tem? Por que o Senhor assim permitiu? Talvez vocês possam estar achando estranho: mas olha, muita gente morreu de Covid. Muita gente, infelizmente, perdeu a vida. Eu tenho familiares, tenho amigos, tenho colegas. Não querendo falar que a vida dos meus pais foi diferente, mas para aqueles que não sabem toda a história que aconteceu, eu não vou aqui contar tudo, porque ficaria aqui horas contando. Mas uma coisa que eu falo para vocês é aqueles que conviveram comigo perto, puderam ter isso. A situação dos meus pais não era de morte. Os pais não estavam maus, estavam apenas se sentindo mal. Tanto que, dá só um exemplo do que aconteceu quando meu pai estava falando, indo, transferimos ele para um hospital no centro da cidade, que ele tinha direito de atendimento como funcionário aposentado do Estado, era um policial militar aposentado, a polícia tem o seu próprio hospital, e nós transferimos ele para lá. Quando chegou lá, no domingo, às 4h30 da tarde, 4h40 mais ou menos, ele sentado na ambulância, aguardando para definir para onde ele ia, falando, perguntando da minha mãe como minha mãe estava, como é que estavam as coisas, reclamando que estava com o cabelo por cortar, querendo cortar o cabelo. 10 minutos depois, ele ia entrar, definir uma sala que ele iria entrar. Meu pai precisou ser incubado. Teve 5 paradas. Vamos estabilizar ele 9h15 da noite, para poder definir o que queria fazer, algum exame, algum tipo. Significa que era a minha vontade? Significa que Deus perdeu o controle dentro dessa situação? Não, por mais que eu não quisesse que aquilo estivesse acontecendo, por mais que eu não quisesse que aquela situação existisse, não significa que Deus perdeu o controle. Afinal, como lemos que está escrito na carta aos Romanos,
para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a sua. Como tenho falado desde o início e a gente tem visto, tudo que tem acontecido, onde a gente tem visto que os bairros mais afetados, por exemplo, na Capieira, do Lago, no meu ombro, onde muitos perderam tudo. A gente estava lá por esses dias, era uma cena muito triste e dolorosa que você vê que em frente de cada casa tinha tudo. É o costume você passar e ver uma rua vazia e as casas cheias. Era o contrário, as casas estavam já vazias e tudo ali na rua. Significa que Deus perdeu o controle? Não. Deus nunca perde o controle. Era a vontade de todos aqueles moradores que isso acontecesse? Não. Mas em meio à dor, em meio à tristeza, o Senhor continua sendo Deus. O seu amor continua durando para sempre. Por mais que hoje aqui, independente dessa questão de chuva, essas questões de enchente, talvez aqui você esteja pensando, mas a minha situação é complicada, ela é difícil. Eu digo para você nessa manhã, o amor do Senhor e a sua misericórdia, ela continua durando para sempre. Ele não perdeu o controle sobre a sua vida. Por mais que talvez a vontade que você tenha não esteja ali se cumprindo, não esteja ali se concretizando, eu digo para você de experiência própria, o Senhor não perdeu o controle. Como diz, a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vai ser agradável no momento? Mas o fato do amor do Senhor, a sua misericórdia durar para sempre. Podem se passar dias, semanas, meses. O Senhor, Ele cuida de nós, cuida do nosso coração e nos faz assim enxergar e entender o quanto Ele nos ama, o quanto o seu amor para conosco continua desde quando Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Quando às vezes estamos lá no final, no fundo do poço, quando a gente pensa que não vai chegar ao fim, não tem mais para onde seguir, não tem mais para onde sair, a borda do poço já está muito longe. Talvez a gente só pense assim, a única alternativa que eu tenho é acabar mais fundo e me afundar. É nesse momento que o Senhor mostra o seu amor e a sua misericórdia, quando Ele nos toma pela sua mão e diz: não temos porque eu sou contigo. Eu falo para cada um nessa manhã, porque o Senhor, Ele é a nossa vida. O Senhor, Ele é a nossa vida. E na hora que tudo parece que vai acabar, é a hora do Senhor nos abraça, nos restaura e nos levanta. Nos faz entender que a sua graça e a sua misericórdia duram para sempre. E que Ele sempre estaria conosco em todos os momentos. Que as circunstâncias, que os dias maus possam fortalecer a nossa fé. Que esses dias de jejum que estamos fazendo sirva para também fortalecer a nossa fé e entender que aquele que prometeu que cuidaria da nossa vida, que cuidaria da minha e da sua vida, Ele continua cuidando. Não importa o quão ruim esteja, não importa o quão mal seja o dia, Ele cuida da minha vida e da sua vida. Ele não perdeu o controle. Não pense por um momento que Deus ele fecha os seus olhos do seu alto sublime trono e decide não enxergar para a minha vida e para a sua vida. Ele continua nos amando. O seu amor, ele dura para sempre. Que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um. E
nesses primeiros momentos, eu convido a igreja a tomar seus joelhos por alguns minutos, que você possa trazer à memória aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem te feito talvez perder o sono, aquilo que tem feito você talvez questionar até se o Senhor ainda continua a cuidar da vida da sua vida. Talvez mesmo se a sua vida